Paz e bem. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Este é o nosso Laboratório da Alma e hoje nós vamos conversar sobre o sono espiritual e o despertar psicológico. E também, se der certo, teremos também um tempinho no final para começar a responder perguntas deste nosso caminho que estamos fazendo no Laboratório da Alma, tá bom? Basicamente, nós enxergamos o humano como participante de dois mundos. O humano, ele participa do mundo exterior e ele capta o mundo exterior com os sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Através dos nossos sentidos, nós captamos o mundo exterior e elaboramos a nossa percepção deste mundo através do nosso intelecto, através de nossa cabeça. E é a cabeça que nos ensina a ver, a ouvir, a cheirar, a sentir o gosto, ao tocar. Uma pessoa que não é estimulada desde pequeno a ver, terá problema de visão. De qualquer maneira, os sentidos, com eles, nós captamos o mundo exterior. E através do nosso intelecto, nós conseguimos elaborar a percepção deste mundo interior. Porém, há um outro mundo no qual nós participamos. E este mundo é o mundo interior. E para vivenciar o mundo interior, estes 5 sentidos, a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, esses sentidos, eles não são necessários para elaborarmos a nossa percepção interior. Sono espiritual. Falar de sono. Quando nós estamos cansados, trabalhamos o dia inteiro e chegamos ao fim do dia, tomamos um banho, tomamos uma refeição e depois de um tempo de elaborar os pensamentos, a gente deita e dorme. Depois de um tempo, a gente começa a sonhar. E durante o sonho, a maior parte dos sonhos, nós não lembramos deles. Mas, quando estamos prestes a acordar, os sonhos deste momento, geralmente nós lembramos dele. De um jeito ou de outro, quando nós estamos dormindo, nós não usamos a nossa visão. Nós não usamos a nossa audição. Nós não usamos o tato, nós não usamos o olfato e nós não usamos o paladar. Mas quando nós estamos sonhando, nós vemos algo sem a necessidade do olhar. Nós escutamos algo sem a necessidade da audição. Sentimos gostos, sentimos cheiros, e sentimos que tocamos e somos tocados. Quando nós sonhamos, nós estamos totalmente absorvidos dentro deste mundo interior. E com isso, quando nós sonhamos, apesar de eu estar de olhos fechados, no sonho eu estou vendo algo.
E esse algo, ele também é trabalhado dentro de mim pela minha percepção. Só que durante o sonho, a nossa percepção, ela não é elaborada conscientemente pelo nosso intelecto. Nós sonhamos, o sonho ele tem sua regra própria, tem sua lógica própria. Eu estou lá conversando com o meu pai que já morreu e no sonho a percepção que eu tenho é que meu pai está vivo. E estou batendo papo com meu pai, estou conversando com meu pai dá conselho para mim, e ali eu tenho uma percepção interna, eu estou vendo meu pai, reconheço o jeito dele, escuto a voz dele, estou lá comendo um pedaço de pão com ele, eu tenho a experiência sensorial interna de estar com o meu pai. E eu e meu pai estamos lá na casa onde eu era pequeno. Só que agora eu e ele estamos naquela casa e eu estou grande. Oxe, naquela casa eu morei quando era pequeno, mas no sonho eu estou grande conversando com meu pai que já morreu. E aquela experiência que eu tenho com meu pai no sonho, ela parece o quê? Real. No sonho, aquela experiência parece totalmente real. E eu gosto de dizer que ela é real neste mundo interior e não no mundo exterior. O sonho, então, ele reúne exatamente esta experiência onde nós temos acesso ao mundo interior, porém, nós não temos o controle deste mundo enquanto sonhamos. Por isso, os sonhos são aleatórios. Estou conversando com meu pai e na cena seguinte eu estou voando. Estou conversando com meu pai na casa pequena e de repente eu estou na igreja com meu pai. Eu estou conversando com meu pai e o sonho me lembra que meu pai já morreu. No entanto, eu não acredito que ele morreu porque eu estou conversando com ele no próprio sonho. Este aspecto do mundo interior vividos no sonho, são aspectos que são vividos por nós, que nós temos uma determinada percepção, mas nós não temos o controle desta percepção. E assim, o mundo interior, que foi acessado pelo sonho, ele também pode ser acessado por outra forma, só que agora não de maneira inconsciente, como no sonho, mas pode ser acessado de modo consciente, através da meditação, através das leituras, através da imaginação fértil, através da espiritualidade, através da terapia psicológica e assim por diante. Nós temos como acessar este mundo interior, e este mundo interior não tem a necessidade de usarmos os sentidos físicos que nós possuímos. Então, se eu tenho no mundo exterior, eu uso o olho, no mundo interior, eu não uso o olho, mas eu uso um olhar interior, um olhar psicológico. Ou nós que navegamos no campo do cristianismo, um olhar espiritual. Não uso o olho físico, mas eu uso o olhar espiritual. E por esse olhar espiritual, eu acesso coisas que no meu mundo exterior eu não acesso.
E aí nós temos aqueles chavões que a gente usa. Quem vê cara não vê coração. Quando a gente fala ver coração, é ver o mundo interior. Estamos navegando no mundo interior. E aí, olha, não faz isso porque você vai se arrepender. Mas ninguém está vendo, mas o seu olhar interior está vendo. E ele percebe. E interiormente eu me percebo me afastando da luz e ingressando na escuridão. No mundo exterior, eu uso o ouvido. No mundo interior, eu uso o ouvido interior, o ouvido psicológico, o ouvido espiritual e escuto coisas que não são referentes aos mundos externos, mas é referente ao mundo interno. E aí a gente fala aquela frase também: escute a voz do seu coração. Escute a voz da sua consciência. E quando falamos nessas coisas, nós falamos do mundo interior. E assim como o tato, eu no mundo exterior, eu pego o copo. Pelo paladar, eu sinto o gosto, pela boca. Pelo olfato, eu sinto o cheiro. Esses sentidos, eles não são necessários para o acesso ao mundo interior. Mas o nosso mundo interior, ou melhor, no nosso mundo interior, nós usamos sentidos espirituais. E tem uma palavrinha que ela gosta de reunir praticamente todos os sentidos espirituais. E essa palavrinha, ela tem duas letras com um acento. Que palavrinha seria essa? Duas letras e um acento. A palavra fé. A fé é um sentido interno que faz com que nós tenhamos o acesso à dimensão, ao mundo interior. Pela fé, então, no contexto, por exemplo, do cristianismo, pela fé, nós temos acesso ao mundo interior. E pela fé, nós elaboramos todas essas realidades que vivenciamos dentro de nós mesmos. E por isso, fisicamente, eu estou vendo que algo pode dar errado, mas interiormente eu creio que vai dar certo. Minha percepção ao exterior indica, vai dar bode. Mas minha percepção pela fé, minha percepção ao interior indica, vai dar certo. Vivenciamos então esses dois mundos, o exterior, e pelo exterior temos acesso através dos sentidos, mas também temos um mundo interior ao qual temos acesso através dos sentidos interiores. E uma palavra que mais ou menos resume todos esses sentidos, a palavra fé. A fé, então, é uma palavra que reúne esses sentidos interiores e indica que nós estamos vendo algo que o exterior não vê. Estamos sentindo algo que os sentidos exteriores não sentem. E aí,
eu estou conversando com alguém está me contando uma história, tudo certinho, meu ouvido está concorde, minha mentalidade está concorde, o olhar está concorde, olfato, paladar e assim por diante, tudo está concorde e bonitinho. Mas dentro de mim uma vozinha está falando, nesse mato tem coelho, nesse angu tem caroço nesse angu, tem coisa errada, não está falando a verdade. Os meus sentidos estão indicando que tudo aquilo é verdadeiro, mas dentro de mim alguma coisinha dissonante está dizendo, tem coisa errada aí. Aí tem coisa errada. O que é isso? É a discordância brotada dentro do nosso mundo interior. Nossos sentidos interiores não estão concordando com aquilo que foi elaborado primariamente através dos sentidos exteriores. Diz, por exemplo, que quem é mãe, quando olha para o filho está fazendo aquele teatro perfeito, que ganharia o Oscar em qualquer grande filme, né? Aquele teatro perfeito, está falando bonitinho, está tudo certinho, o olho lacrimejando, o desespero, tremor, está tudo perfeito. E o coração da mãe está falando, meu filho está mentindo. Meu filho está contando, meu filho participa lá da paróquia Santa Lorota. Participa lá. Meu filho está aprontando, tem coisa errada aí. Isto não é verdade. O que está acontecendo interiormente, os sentidos interiores, como estou usando essa expressão aqui, estão sendo trabalhados por nosso intelecto de tal maneira que nós interiormente estamos discordando daquilo que está sendo apresentado exteriormente. Pessoal, nesse primeiro ponto, ok até aqui? Nesse primeiro ponto, dois mundos dos quais nós vivemos, exterior e interior. O exterior temos acesso através dos sentidos e elaboramos com o nosso intelecto. O interior nós temos acesso através de sentidos interiores, do qual nós trabalhamos por aquele intelecto interior do qual nós chamamos de fé. Por exemplo, não é só a fé, mas a fé resume bem esse tipo de coisa. Ok? Até aqui. Muito bem. Voltamos ao sonho. Quando nós sonhamos, então, nós temos acesso a experiências interiores. Só que, ao contrário desse primeiro trabalho, o sonho, nós não temos o controle do sonho. Nós não temos o despertar intelectual para cuidar do sonho. Acontece que, da mesma maneira que, quando eu sonho, eu vejo, eu escuto, eu sinto o sabor, eu sinto a maciez, eu sinto o toque, eu sinto o desespero, eu sinto alegria, eu sinto tristeza. No sonho eu sinto tudo isso. Eu sonho que eu sou rico, eu sonhei que eu era uma pessoa rica, uma grande bolada, eu abri minha garagem e tinha 10 carros todos importados, maravilhosos ali tudo, né? Eu sonho que eu ia viajar para outro lugar, eu sonho. E enquanto eu sonho isso no sonho, parece que é verdade. Só que aí o que acontece? Eu acordo. E quando eu acordo, a primeira coisa que me vem na cabeça é que tudo aquilo não era verdade. O intelecto assume, e aí aquelas percepções, eu olho, elas não são verdadeiras. Mas o que acontece? Dentro do sonho, elas são verdadeiras. E mesmo que entrasse alguém no sonho, esse alguém invadisse o meu sonho, e no meu sonho, esse alguém falava: Demétrios, você não é rico não, você é um padre pobretão. Entendeu? E você não, você é do povo, você é um Zé Ninguém.
sonho, eu não acreditaria na pessoa, porque a minha percepção no sonho é de que aquilo que eu estou sonhando é real. Acontece então que este fenômeno que acontece no sonho não apenas acontece no sonho. Esse fenômeno do sonho também acontece na nossa vivência perceptiva do mundo exterior e também pode ser vivida na nossa experiência perceptiva do mundo interior. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: na nossa vida, vamos crescendo, bombardeados por experiências e por ideias, as quais vamos elaborando no nosso intelecto. Já disse para você num outro encontro que eu e você, por exemplo, podemos ter sido educados a compreender que eu e você somos especiais, que nós somos diferentes dos outros e por isso somos mais importantes que os outros. Somos melhores do que os outros. E por isso eu estou na fila do banco e eu estou incomodado porque eu não mereço estar na fila do banco, porque eu sou especial, eu necessito de tratamento VIP, porque eu sou muito bom. Meu pai e minha mãe falavam quando eu era pequeno: ai, meu filho, você é especial, você nasceu para brilhar. Oh, coisa mais fofa. E aí o que acontece? Eu fui crescendo e sendo bombardeado de muitas ideias, de muitas coisas, e eu vou me achando cada vez mais importante do que as outras pessoas. Eu vou me achando o máximo. E quando tenho experiências frustrantes, quando tenho experiências que me desafiam de tal maneira que eu recebo o não da vida, eu não aceito o não da vida, eu me revolto com o não da vida, porque eu me acho uma pessoa especial. Meu pai falava assim: nossa, fulano acha que o pum dele é cheiroso. Meu pai falava. Tem gente que acha, me perdoe a expressão chula, mas aqui o espaço é para isso também, tá? Meu pai dizia isso: olha, fulano pensa que tem o pum cheiroso. Não é? Ali tudo. E aí o que acontece? Tem pessoa que se acha melhor. E de tal maneira, então, o que acontece? Essa pessoa, no seu dia a dia, na sua convivência no mundo exterior e também no mundo interior, essa pessoa, ela começa a ser dominada por um sonho que não corresponde à realidade dos fatos, como acontece quando nós sonhamos quando estamos dormindo. Apesar de eu sonhar que sou rico, eu acordo e percebo que eu não sou rico. Aquilo foi apenas um sonho. A pessoa, ela vai vivenciando de tal maneira que ela vai se achando especial, ela se considera especial, e mesmo que um amigo, mesmo que uma pessoa, mesmo que o próprio pai, a própria mãe, ou outra pessoa chegue e falar para a pessoa: meu irmão, minha irmã, você é igual a todo mundo, e outra coisa, você não presta como todo mundo, você não tem nada especial, você é igual a todo mundo que está aqui. Então você vai ficar lá atrás na fila, que é seu lugar. Você não estava lá atrás, volta lá para trás, que lá é seu lugar. Mesmo que a pessoa jogue a real para essa pessoa, ela não acredita, porque ela está vivenciando nessa experiência, uma experiência de sono espiritual.
ela acredita ser melhor e não adianta a gente explicar que não é, porque a pessoa continua acreditando que ela é melhor, especial, toda tchuca. Ela acredita nisso. E por mais que você fale, você é igual a todo mundo, sai dessa. A pessoa não acredita. Como se, quando eu estou sonhando e alguém falar para mim, Demétrios, você não é rico, a pessoa fala isso para mim no sonho, eu não acredito. Não, eu sou, olha aqui, ó. Eu sou. Aí quando acordo, eu não sou. Da mesma maneira que no sono normal, onde nós temos o nosso sonho, e no nosso sonho, o sonho muitas vezes foge da realidade, e esse sonho que foge da realidade, quando eu acordo e eu tomo consciência da realidade, eu também, ao acordar do sonho espiritual, eu também fico chocado com a própria realidade. Gente, boa parte das pessoas, elas estão imbuídas de uma experiência de profundo sono espiritual, onde elas não conseguem exercer a vivência da sua própria realidade. E despertar psicologicamente quem está num sono espiritual é um processo que causa espanto. Como mais ou menos quando acordamos um sonâmbulo. Eu acho que eu já contei num dos nossos encontros, mas uma amiga minha, ela é sonâmbula e ela tem um sonambulismo muito ativo. E ela, morando em tal lugar, ela já acordou no carro, no trevo da Bosch. Ela dirigiu em estado sonambólico. Isso acontece. Quando ela acordou e ela tomou consciência de onde ela estava, ela quase bateu o carro. Ela estava mais segura, sonâmbula, do que acordada. Mais segura, sonâmbula, do que acordada. Porque é um choque. Imagine você está dormindo e você está com uma experiência do sonho, que você sonha que você pega o seu carro e você vai andar com o carro, e você está dirigindo o carro, e de repente você acorda, você está dirigindo o carro. Imagine isso. Que experiência chocante. Tem um sonho que eu não me esqueço. Eu estava no seminário, passamos um dia muito trabalhoso lá, tudo, muito estudo, prova, aquelas coisas todas. Depois da oração, chamadas completas, que é a última oração do dia, que a gente faz a liturgia das horas, última oração comunitária do dia, fui lá para o meu quarto, então sentei na cama, rezei, tirei o chinelo, lavei os pés, ali tudo, tarará, deitei na cama, abri um pouquinho a janela, antes de deitar, abri um pouquinho a janela do meu quarto, para ficar o arzinho correndo ali tudo, e deitei. E durmo. Não sei quanto tempo depois, eu não me recordo quanto tempo depois, eu me vejo subindo a escada, entrando no quarto, escovando os dentes, sentando na cama, rezando, tirando o chinelo, colocando o pijama, abrindo a janela e deitando. O mesmo que eu fiz, eu estava sonhando. Só que, diferentemente da experiência que eu fiz, eu tinha aberto a janela. Não tinha aberto a janela?
Daquela abertura da janela entrou um bichão com os olhos vermelhos. E pulou em cima de mim na cama. E aí, gente, o pau quebrou, eu e esse bicho, na cama. E eu dando porrada nele, ele dando porrada em mim, eu rolando com ele na cama e não sei o quê, até que eu caí da cama e acordei. E quando acordei, estava com o pijama encharcado. E aí eu tomei consciência que aquilo foi um sonho. Mas foi um sonho muito misturado com a realidade do que eu já tinha feito. Então, enquanto eu sonhava, eu pensava que tudo aquilo era real. Na vida espiritual, as pessoas elas vão crescendo e vão aprendendo a ser preconceituosas, racistas, ou por outro lado, amorosas, bondosas. Vão aprendendo a ser honestas ou a serem aproveitadoras e assim por diante. E a pessoa, agora lembrando os nossos primeiros encontros, a pessoa ela vai criando uma autoimagem. Nós falamos isso várias vezes. A pessoa cria uma autoimagem e a pessoa passa a acreditar naquela autoimagem. E quando a gente precisa se libertar da autoimagem, a autoimagem faz de tudo para a gente não se despertar, porque despertar faz com que eu e você sintamos uma dor profunda no nosso mundo interior. Então, para evitar a dor, a autoimagem cria mecanismos de defesa, negação, sublimação e assim vai por diante. Só que o que acontece? Quando estamos vivendo o sono espiritual, nós estamos nesse sono vivenciando aquilo que nós não somos. E muitas vezes, o que somos? Somos pessoas que vivenciam um conjunto de coisas boas e coisas más. Sendo que as coisas boas fazem parte de nós e as coisas más também. Só que no sono espiritual, nós temos a tendência ou ir para um lado e achar que só temos coisas boas, ou ir para o outro e achar que só temos coisas más. E aí o que acontece? Conforme vamos despertando para a realidade, nós vamos percebendo que eu e você temos o nosso lado sombrio. Mas também, por outro lado, nós temos o nosso lado de luz. Essas duas experiências, elas vão surgindo quando nós despertamos do sono espiritual. Nós vamos acordando para a vida. E aí a gente percebe que a gente não é tão bom quanto pensávamos que fôssemos. Algumas falas acusam isso na gente, tá, gente? Olha, eu não tenho mágoa de ninguém. Não. Meu coração nunca conheceu ódio. Esse tipinho de fala indica que a pessoa está roncando espiritualmente. Está até escorrendo baba. E o nariz fazendo bolinho. Não é? Porque a pessoa está vivenciando um profundo sono. No campo religioso, aquela pessoa que fala: olha, eu fiz o exame de consciência, mas eu não achei pecado em mim. Se apertar essa pessoa, sai cada lacraia, cada piolho de cobra, escorpião, caranguejeira, sai coisas horrorosas. Mas a pessoa está tão imbuída que ela não consegue fazer o uso do seu olhar interior.
e por isso ela não consegue perceber. Está dormindo espiritualmente. São Francisco, uma das passagens de São Francisco, ele olhou Frei Bernardo e ele teve um mau pensamento sobre a índole de Frei Bernardo. Quando, depois de um tempo, ele tomou consciência de que ele estava pensando mal de Frei Bernardo, um homem de Deus, Frei Bernardo, São Francisco falou para Bernardo: Bernardo, pise, eu vou deitar no chão e eu quero que você pise em meu pescoço. Aí Bernardo: que é isso, Francisco? Por que eu haveria de pisar em teu pescoço? Porque eu pensei mal de ti, mesmo conhecendo quem você é. Francisco fez isso. Isso está aí nas biografias, de Francisco. O que eu quero dizer para você é que São Francisco, ele tem o seu lado sombrio. E ele tomou consciência de seu lado sombrio. Ele despertou do sono. Por isso, quando Francisco, aspas, mudou de vida, deixou de ser aquele jovenzinho, metido, burguesinho, cheio de se achar, tá? Quando ele deixa, e lá na guerra, ele percebe que ele é um nada, ele percebe que ele é um igual a qualquer outro, Francisco tomou a seguinte decisão: eu preciso daquele que presta, e quem presta é Deus. E aí Francisco, então, ele acordou do sono espiritual. E a partir daquele momento, ele tornou-se um homem em construção. E parece que deu certo, porque nele foram impressas as chagas de Jesus, dizendo que ele viveu tão próximo do Mestre que ele assimilou na própria vida os trejeitos, as marcas do próprio Mestre. O que me faz lembrar de São Paulo, na carta aos Gálatas. Paulo fala lá no penúltimo versículo da carta. Paulo fala: que ninguém mais me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas, as chagas de Jesus. Eu trago em meu corpo as chagas de Jesus. De tanto amar o Mestre, ele ficou parecido com o amado. Ele ficou parecido com o Mestre. Paulo, ele despertou do sono psicológico, do sono espiritual. Você já tem a impressão de que eu gosto de Paulo, né? Você já percebeu isso? Eu acho que vocês já perceberam um pouquinho isso, né? E Paulo, depois de Jesus, ele foi o homem que mais conheceu o humano, o interior humano, a alma, o espírito humano. Paulo é quem mais conheceu. E Paulo, ele foi alguém que precisou se despertar do sono psicológico. Lembra de Paulo? Paulo, ele era um oficial de justiça, um estudante e mestre da própria lei, profundo conhecedor da palavra, estudou com o grande mestre da época, Gamaliel, e gozava de tanto respeito que os sumos sacerdotes e o sinédrio deram para ele o papel de oficial de justiça, e com isso ele foi decretar e executar a prisão daqueles que se afastaram da lei. E aí Paulo, ele foi prendendo muita gente, ele era uma pessoa muito conhecedora da lei, ele se achava muito bom naquilo que ele fazia. Paulo vai falar que ele se achava alguém irrepreensível segundo a lei. Alguém irrepreensível.
segundo a lei. O cara se achava muito. Muito mesmo. E aí você conhece a história. Ele pintou e bordou. Tinha poder. Estava em nome do Sinédrio. Ele pintou e bordou. Perseguiu, prendeu muita gente. Essas pessoas depois eram julgadas. E lá depois do julgamento, muitas delas foram condenadas à morte, por sinal. E ali, Paulo, você já conhece a história, no caminho para Damasco, Paulo estava cheio de zelo. A palavra vai dizer que Paulo, cheio de zelo, devastava a igreja. Paulo, cheio de zelo, devastava a igreja. Paulo achava que tudo aquilo que ele estava sendo e fazendo estava certo. Paulo se achava com toda a razão. E muitos daqueles que foram presos por ele falaram para Paulo: você está errado, você está perseguindo o Senhor da vida, você, quando está nos prendendo, não é a nós que você está prendendo, você está tentando prender o Evangelho. Mas quanto mais o Evangelho vai para a prisão, mais livre o Evangelho fica. Mas Paulo achava-se que estava certo. Ele se achava. Estava certo. Então, olha, ele está todo zoado, está todo zoando, e ainda assim ele acha que está certo. Ele está dormindo. Ele não acordou ainda. Isso nós chamamos de sono espiritual. E aí o que acontece? Eu e você também vivenciamos esta experiência, a experiência do sono espiritual. E no sono espiritual, nós deixamos de ser aqueles que somos. Paulo, todo certinho, bonitinho, fofinho, quadradinho, tudo perfeitinho, Paulo não era ele mesmo. Paulo não era ele. E aí você conhece a história que no caminho de Damasco, o Cristo cruza o caminho de Paulo, em pessoa. E quando ele faz a experiência de Cristo, Paulo diz que escutou a voz de Jesus falando: Saulo, por que me persegues? Paulo vê uma imensa luz sobre ele, só que aí Paulo percebe que ele está cego. Ele ouve uma voz, não com esses ouvidos, e agora você já sabe, ele escuta a voz desse sentido interior. Mas ele ficou cego. Ele que se achava a pessoa mais crítica, a que sabia melhor ver, agora percebe que está cego. E aí, um daqueles que ele perseguia precisa vir até Paulo e educar Paulo na caminhada da fé. Fé, aquela palavra que reúne os sentidos interiores. Paulo, ele vai ter que olhar para dentro de si mesmo para despertar. E ali Paulo só leva tapa na cara da vida. E ali então Ananias vem até Paulo
e fala: Paulo, Jesus de Nazaré, a quem você persegue, mandou-me vir até a ti para que tu pudesses despertar, aceitar a presença dele. E ali então ele instrui Paulo e ele vai batizar Paulo. E quando Paulo é batizado, é muito bonito o texto, caem de seus olhos como que escamas, e ele passa a ver. Ele acordou, ele despertou do seu sono espiritual. E desperto, ele é quem ele é. E aí ele faz todo um caminho agora, buscando ser ele mesmo. E para isso, ele vai ter que contrariar aquele Paulo que ele era. E ele será perseguido por aqueles que eram os seus amigos, os seus companheiros. Ele, agora desperto, ele vai ter de ser totalmente o oposto daquele Saulo que ele era. Ele vai ter que ser totalmente diferente. Isso nós chamamos de despertar psicológico. Quando a pessoa é capaz de perceber quem ela verdadeiramente é. E quando nós descobrimos verdadeiramente quem somos, nós temos condição de sermos quem realmente nós somos. E é isso. Eu já te falei da moto, não te falei da moto? Que fulano gosta muito de moto. Aí ele teve um acidente. Ficou todo estrupiado, mas voltou. Depois ele teve um outro acidente, ficou na UTI um tempo e voltou. Aí ele teve um terceiro acidente, quase morreu. Quando eu fui visitar ele no hospital, eu soltei aquela frase maravilhosa: ô fulano, eu sei que você gosta muito de moto, mas você já percebeu que a moto não gosta de você? Isso, né? Ele se acha um bom motociclista, mas não é. Mas ele se acha que é. Ele, para ele, nossa, ele é o máximo. Mas não é. Ele é ruim. Ele é ruim de guidão. Ele é ruim de guidão. Não é? Só que ele não assume isso. E enquanto ele não assume, fica todo estrupiado. Porque não assume o que ele é. No dia que ele assumir que ele é um péssimo motociclista, aí a coisa começa a melhorar. Mas a pessoa se acha, é como aquela pessoa: eu gosto tanto de cantar, eu vou cantar lá tudo, né? Aí a pessoa tem uma voz que parece quando a gente está arrancando as tripas do porco. A pessoa. E essa pessoa, geralmente, que tem a voz mais horrorosa, é a que mais gosta do microfone. Se tem um coral com 30 pessoas, adivinha aonde essa pessoa vai querer ficar? Bem na frente do microfone. Ali tudo, né? E canta mal pra dedéu, e aquela coisa toda, parece uma coruja, certo? Com a voz rouca. E ali tudo a pessoa pega e canta mal, mas tem boa vontade, graças a Deus. Tem boa vontade. E com a boa vontade ela está fazendo o papel dela, né? Tem gente que canta bem e não quer cantar, então né? Assim, mas a pessoa a pessoa acha que canta bem. Ali tudo, né? Ô fulana, você cantou fora do tom. Também o violeiro não sabe acertar esse violão? Vamos ver. Esse daí. Ô fulana, sua voz ficou um pouco fora. A pessoa do meu lado estava cantando junto e ela me atrapalhou tanto. Não é isso. Então o que acontece? O sono espiritual impede que a pessoa seja ela mesma, porque ela não se percebe.
E assim então Paulo não se percebia. Ele se achava o máximo, o máximo, o máximo. Só que aí chega Jesus e fala: Paulo, você é um nada. E tem mais, já que você é um nada, eu vou te usar agora como meu instrumento, para você aprender. Você vai aprender agora. E aí Paulo vai se despertando, até que nós vimos aquele texto, né? Para ti basta a minha graça, pois é na tua fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Quando Paulo se vê como fraco, aí funciona. Porque Paulo despertou psicologicamente do seu sono espiritual.